Tragédia. Menina de 10 anos morre baleada em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, às vésperas da festa dela. Horrível isso, tá? A Rafaele Pacheco foi socorrida por moradores para uma unidade de pronto atendimento, mas não resistiu. A criança brincava na rua quando foi vítima de uma bala perdida. A reportagem é dele, João Pedro Barrocas. Na tela, vamos ver. Inconsolável, a avó parecia não acreditar no que aconteceu. Meu Deus! Tô com sorte mesmo. A vizinha tava brincando. Indignados, parentes, amigos e vizinhos fizeram um protesto onde a menina foi baleada. O trânsito foi interditado e o comércio fechou as portas. A PM foi chamada e, apesar da revolta, a manifestação foi pacífica. Rafaele tinha acabado de completar 10 anos de idade. A festa estava marcada para o próximo sábado, mas a alegria deu lugar à tristeza. Na noite desta quarta-feira, homens encapuzados passaram atirando. Um dos tiros atingiu o tórax de Rafaele. A menina chegou a ser socorrida e foi levada para a UPA da região, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Em frente à casa onde a menina brincava, marcas de tiros nas paredes e na traseira de um carro. Com faixas e cartazes, os manifestantes só pediam uma coisa: Justiça! 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 A gente tem que parar de normalizar a morte de crianças. Isso não é normal. Uma criança de 10 anos não pode morrer dessa forma, nem poderia morrer, e quanto mais dessa forma. A única neta do meu irmão e da minha cunhada, a única filha da minha sobrinha e do marido dela, a bisneta da minha mãe, a minha filhada morreu numa guerra que não era dela, uma guerra que nem é nossa, porque a gente não está conseguindo entender o que está acontecendo no nosso estado. Um morador me mandou agora há pouco pela minha rede social dizendo o seguinte: claro que eu não vou identificá-lo para não dar problema para ele. Caio, eu tenho uma casa bem próxima ali do local onde isso aconteceu. E claro que a falta de policiamento, ele falou que uma ação do poder público deixou com que a criminalidade pudesse chegar lá e fazer, sabe o quê? Tentar colocar barricadas na porta do local onde era a casa dele. Por isso, ele teve de se mudar. E agora, essa família, com uma única filha, que acabou de completar 10 anos, essa menininha aí da foto, que está na sua tela agora, foi vítima da violência, morta com tiro no peito. Olha só, então, ainda para falar sobre este assunto, eu vou voltar ao Instituto Médico Legal, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, para falar com ele. Novamente, João Pedro Barrocas. João, é difícil para a gente que é pai. É difícil para a família que está preparando uma festinha para o filho e, de repente, veio uma notícia como essa. Uma criança de 10 anos levou um tiro no peito e agora o corpo dela está dentro de um Instituto Médico Legal que sequer na manhã de hoje tinha médicos para poder fazer o trabalho que deveria ser feito para atender as pessoas ali. Qual o panorama agora aí, João Pedro Barrocas? Os familiares já chegaram, já conseguiram fazer a liberação do corpo, porque é uma dor que a gente não consegue imaginar. É você, João. Realmente, Caio, é uma dor indescritível, não dá para definir, né? Só quem passa por esse tipo de situação que pode descrever, né, tamanha dor, sofrimento que essa família está passando. Realmente, de manhã houve atraso, né? Os peritos atrasaram, mas o corpo da pequena Rafaele, de apenas 10 anos, já foi examinado, já foi liberado. Então os parentes dela que estavam aqui, os avós maternos, uma tia, eles já deixaram o local, voltaram para São João de Meriti e agora eles estão tentando tratar do enterro. E aí é outro sofrimento, porque não tem dinheiro para fazer o enterro. Então, por isso, eles já receberam aí o apoio, vão conversar com representantes da ONG Rio de Paz para tentar viabilizar esse enterro, que deve acontecer amanhã no cemitério Vila Rosali. Caio. Muito. Porque nessa hora, a família não tem dinheiro. Alguém pode falar, ia fazer festa? Ia. A gente paga a festa 50 vezes, sabe? Você consegue fazer uma festa. E na minha família é assim. A gente, todo mundo, um vai ajudando, cada um vai ajudando um pouquinho, João Pedro Barrocas, e a gente consegue fazer uma festa. Só que nessa hora, é uma família que não sabe como vai fazer para poder enterrar um corpo de uma criança
o Carregosa, me chama a atenção que é justamente sempre os mais necessitados que são vítimas disso aí. Porque eu falo pra você, se fosse uma bala perdida, eu não tô pedindo pra acontecer não, Deus sabe como eu penso, mas eu tô trazendo um exemplo. Se fosse uma bala perdida no filho de algum magnata, o Rio de Janeiro tinha parado. Só que para alguém que mora em comunidade carente, não é assim que funciona. Então, e aí vou falar o que é a loucura do Rio de Janeiro. É que todo local, em qualquer lugar, infelizmente as áreas mais pobres são as mais sensíveis à violência urbana. Só que no Rio de Janeiro aqui é tão fora da normalidade nesse aspecto, o criminoso é tão violento que até nas áreas realmente mais nobres também tem gente que está morrendo com bala perdida. E o exemplo foi aquele caso do shopping que teve na Barra da Tijuca, que vários criminosos armados chegaram e abriram fogo. Então, assim, o Rio de Janeiro, a violência ataca todas as classes sociais, ou seja, a gente tem uma situação, e aí é muito importante, que a gente tem que entender. A gente tem uma realidade de violência, uma violência social que tem que ser tratada e tem que ser tratada de forma séria. Não adianta a gente achar que, vamos fazer política de redução de violência, aí só foca no Estado, ou seja, só na polícia, e esquece todo o resto. Eu sempre dou uma estatística que é extremamente alarmante e que mostra o que é o Brasil. A gente tem 3% da população mundial, mas tem ano que a gente atinge 20% dos homicídios que acontecem no planeta Terra. Ou seja, isso é um dado alarmante. É um dado alarmante que mostra que a nossa violência está enraizada em todos os níveis, em todas as formas. E a gente vê essa violência acontecendo de todos os modos. Todo mundo é alvo de violência no Brasil. Só que você trouxe uma informação seguinte, né? Daquela violência dentro do shopping. O shopping lá na zona oeste do Rio de Janeiro. Eu não ia Tu quer que pode falar o nome do Vila Gilmão? Então tá. Você... O pai Maurício de Aruanda, hoje ele tá insuportável. Ele quer me falar tudo, gente. Ele não me deixa pensar. Aí, olha só, a minha amiga Cláudia Regina falou assim, Caio, o nosso Rio de Janeiro está sem segurança nenhuma. Em cima do que você falou do shopping, lembrando que no shopping Village Mall, quem morreu lá também era pobre. Sim, era o porque eu volto a dizer, se fosse... que a Isabelle Benito nesse dia estava lá dentro, viu toda aquela onda de violência, mas se fosse alguém de alto poder aquisitivo, a resposta seria outra. Eu vou voltar com o João Pedro Barrocas, que está lá com a gente no Instituto Médico Legal. João Pedro, é aquilo que a gente fala, é a dor de uma família, nesse momento, uma dor que a gente que é pai não quer passar. Não quer. Mais um sentimento, meus sentimentos aos familiares. O Roberto Carlos mandou agora via Twitter pra gente aqui. É aquela situação, né, João Pedro? Uma dor que a gente vive, que a gente tenta entender, mas que não chega perto do que os familiares da menina que eles estão vivendo nesse momento. Verdade, cara, não tem como a gente imaginar, a gente tenta imaginar a dor que eles estão sofrendo, mas realmente é algo realmente muito difícil. Uma criança de apenas 10 anos, tinha acabado de completar 10 anos, estava com a festinha marcada para o sábado, realmente a família toda destroçada em função dessa bala perdida. Lembrando que a Rafaele é a segunda criança vítima fatal, né, de bala perdida na região metropolitana do Rio em 2023. Outro caso foi do pequeno Juan David Souza Faria, de 11 anos, que foi atingido na varanda de casa no Réveillon, lá na Baixada Fluminense, Caio. É verdade, João Pedro. O doutor Carregosa me lembrou aqui agora que as prefeituras costumam ter um serviço, e eu tenho certeza que a prefeitura de Duque de Caxias tem esse serviço para poder atender essa família, né? A de São João de Meriti também, onde aconteceu o fato. Então, já são duas prefeituras que podem tentar ajudar, que é o enterro social, o enterro gratuito, para tentar ajudar a família, ou a Secretaria de Estado de Vitimização, né? Que o Carregosa me falou agora, que também eles fazem um trabalho legal para poder ajudar essa família que com certeza está vivendo a dor. Nessa hora, gente, a gente não consegue pensar do que fazer. Porque você bate aquela dor de se despedir de uma criança, é o filho que morreu, é o neto, é o primo, então as pessoas ficam perdidas. Né? E se chegar alguém para poder ajudar de uma certa forma, eu peço até o pessoal da Secretaria de Estado de Vitimização que possa ir lá ao IML para tentar ajudar essa família, que com certeza seria muito importante nesse momento.